Olá, amigos! No capítulo 22 da nossa novela favorita veremos que Bahar descobre que o namorado de Sirin é milionário, e Sirin faz uma aliança com Peril para evitar que Sarp volte para Bahar, e Sirin se reconcilia com seu pai. O capítulo começa quando Seida diz ao Dr. Yale que ela estava muito triste com o que aconteceu, e Yale diz a ela que entende por que ela não quer voltar. Seida pede que ele lhe dê um tempo para pensar, já que ela não consegue se sentir bem novamente tão rapidamente. E Yale olha para o frasco de tinta desocupado e Seida assustada se levanta e diz que ele deveria ir para casa agora, ele vai pensar sobre isso e ligar para ela. Ela então sai rapidamente do escritório, mas Yale a pega e percebe seu casaco e roupão e liga para Seida, que fica impressionada e volta perguntando o que aconteceu. Yale diz a ela que seu casaco está manchado de tinta, ela não entende como isso pode acontecer, ela tem certeza que alguém fez isso de propósito. Seida diz a ele que talvez ele tenha derramado e manchado sem perceber, mas ele não deveria dar muita importância a isso. Yale percebe que a mão de Seida está manchada com a cor de tinta. Seida nervosamente tenta ir embora, mas Yale a impede e diz a ela com muita raiva para nunca ligar para ela e que ela não quer saber de nada que tenha a ver com ela. Então ele fecha a porta de seu escritório na cara de Seida. Bahar e Sirin chegam de táxi à mansão de Sua. Sirin pede a Bahar que pague o táxi e eles descem do carro. Bahar pergunta à irmã para onde ela está indo. Sirin diz a ela que é sério que o namorado dela mora lá. Na verdade, foi onde Sarp a encontrou e é tudo o que ele sabe. Sirin entra na mansão e um dos guardas ordena que ela não a deixe entrar. O guarda fecha a porta enquanto Bahar grita com Sirin, que o ignora e entra na casa. O guarda pede a Bahar que saia porque ele não consegue passar. Frustrado, Bahar diz que tudo bem. Sua recebe Sirin, que o beija com muito carinho na bochecha e lhe pede um café. O velho careca manda seu empregado preparar café e Sirin, enquanto toca e arruma o terno de Sua, pergunta se deseja que ele lhe conte a novidade imediatamente ou mais tarde. Sua se sente um pouco estranho, mas pede que ele se sente na sala. Ele pergunta quais são as novidades que ele tem. Sirin conta que seu genro Sarp foi ver Bahar e disse que se livraria de todos os problemas que tem e também pediu que esperasse por ele. Ele acha que isso é importante. Sua pergunta como ele descobriu isso e Sirin responde que ouviu seus pais conversando sobre isso. Além disso, Sarp sabe que Peril veio vê-los na casa deles depois de ver aquelas fotos, mas o que lhe parece estranho é que Peril nunca confrontou o marido por causa dessas fotos. Ela é uma mulher muito atenciosa. Sua fica chocada e diz que se sua filha tivesse conversado sobre isso com Sarp, ela já teria vindo ver seu pai. Nesse momento o celular de Sua começa a tocar. Sirin sorri ao ver que é Peril e entrega o telefone a Sua. Ele atende Peril, perturbado, conta que algo muito ruim aconteceu e pergunta se ela pode ir vê-lo na casa dele agora. Sua diz a ela que é melhor ela dizer a Munir para levá-la a algum lugar para que eles possam se encontrar. Peril diz que tudo bem e eles desligam a ligação. Sirin pergunta a Sua se encontrará Peril. Sua responde que sim e pede que ela também o acompanhe. Sirin pergunta o porquê e Sua responde que ela saberá que quando eles estiverem lá, se ela não quiser ir pode ficar, já que ele nunca a obrigaria a fazer nada. Sirin sorri e concorda em ir com o velho pervertido. Bahar está esperando lá fora que sua irmã saia. Ela recebe um telefonema de Yale informando que conseguiu marcar uma consulta com sua amiga professora para as 15 horas. Bahar diz a ela que ela está muito ocupada agora e não pode ir. Ele pergunta se seria possível mudar para amanhã. Yale diz que não, porque ele vai para uma conferência fora do país e só voltará em 15 dias. Na verdade, ele conseguiu esse compromisso porque outro foi cancelado. Mas você pode agendar outro para quando voltar. Bahar diz que irá hoje porque precisa com urgência. Yale avisa que vão encaminhá-lo para o endereço e ele não deve se preocupar porque a consulta não tem custo. Bahar pergunta por quê, mas Yale diz que ele deveria desligar agora e eles conversarão mais tarde. Bahar pensa, volta para a porta da frente, mas finalmente decide sair para o compromisso. Logo quando ela sai, Sirin sai com Sua e eles entram no carro. Um homem conserta a janela da porta quebrada por Bahar. Enver paga e agradece pelo trabalho. A Tice fica muito preocupada. Enver se aproxima dela e pede que ela lhe dê um abraço. Ele pede que ela não se preocupe. Eles podem comprar alguma coisa e depois visitar as crianças.
Devem aproveitar enquanto tem dinheiro, tem que se animar um pouco, pois cada vez que vêm os netos esquecem todos os seus problemas. Atice diz que está tudo bem e os dois se preparam para sair de casa. Em um restaurante, Munir está sentado à mesa com Peril, conforme Su ordenou. Munir pede para ele não ficar chateado na frente do pai. Peril diz que ele não consegue nem entender o pai. Ele se tornou um homem muito estranho e nem liga para ela. Munir diz que isso não é verdade. Ele está sempre pensando em como salvá-la e sabe disso porque está sempre perto dele. Peril conta a Munir que já é noite que Sarpa acordou de repente. Ele ficou muito bravo e perguntou se é verdade que ela tinha ido para a casa dos pais de Bahar. Além disso, ela atacou Sirin e ficou histérica. Peril, assustado, disse-lhe que não sabia o que fazer quando Sirin lhe enviou as fotos. Sarp perguntou por que ele não sabia de nada sobre isso e nem disse que já tinha visto as fotos. Sarp disse a ele que ele realmente queria saber por que ele escondeu tudo dela e não lhe contou nada. Ele perguntou se ela estava escondendo alguma outra coisa. Peril, a ponto de chorar, disse que não, mas Sarp a confrontou e perguntou se ela não sabia que sua mãe Olidé estava morta e que ela sempre soube que Bahar e as crianças estavam vivos. Peril, chorando, respondeu que não sabia de nada, mas Sarp disse que não confia mais nela e não pode acreditar nela. Então ele saiu de casa. Munir dá a Peril um lenço para enxugar as lágrimas. Ela se surpreende ao ver seu pai entrando no restaurante acompanhado de Sirin. Ela com raiva pergunta ao pai o que ele está fazendo com aquela mulher ali. Sua pede que ele se acalme e confie nele. Peril não tem escolha senão sentar-se à mesma mesa que Sirin. Su informa a filha que Sarp conversou com Bahar e prometeu se livrar de seus problemas para voltar para ela. Peril pergunta como ele sabe disso. Su apenas olha para Sirin e diz a Peril que é óbvio que ela chorou a noite toda e aposta que ele adivinha o porquê, provavelmente sobre o escândalo que ela fez na casa dos pais de Bahar e Sarp deve ter reclamado com ela. Peril fica sem palavras. Sua diz que deve tudo isso e muito mais a Sirin. Ele pede a Peril que ouça com atenção o que Sirin lhe dirá. Sirin diz a Peril que as fotos que tirou com Sarp serviram apenas para mantê-lo longe de Bahar. Na verdade, ele não se importa com o que acontece com Sarp, mas se importa com o que acontece com Bahar, já que ela está destruindo toda a sua família e ele promete a ela que fará todo o possível para que ela e Sarp não sejam felizes e tenham uma vida miserável. Munir diz a Peril que é do seu interesse aliar-se a eles e obedecer a seu pai. Peril pergunta qual é o próximo passo então. Eles não podem contar com as fotos agora. Sirin diz a ela que eles têm uma arma ainda mais poderosa. Que Bahar não sabe que Sarp é casado e tem filhos. Peril diz a ela que Sarp usou uma identidade falsa para se casar com ela, então eles não são realmente casados. Sirin diz que sua irmã é diferente, ela não reagirá bem se souber que ele a deixou na pobreza para ir com uma mulher rica e bonita. O plano deles é que Bahar descubra isso de uma forma horrível antes que Sarp conte a ele. Peril pergunte qual é o plano. Sirin apenas diz que deve se reconciliar rapidamente com Sarp e se todos concordarem com esta aliança, então será melhor brindar e comemorar. Peril aceita. Atice e Enver estão no supermercado comprando coisas para si e também para as crianças. Enver pergunta à esposa o que Elis disse a ela ao telefone sobre Seida. Dizem que Atice disse que Seida chorava muito. Enver diz que Yale está absolutamente certa e Seida não foi honesta em ter feito isso. Atice pede que ela não mencione o que pensam na frente de Seida, mas Enver diz que não vai esconder que o que ela fez parece muito ruim para ela. Enver leva o sorvete para as crianças e Atice olha para ele um pouco preocupada. Por outro lado, Bahar recebe uma ligação de Elis, que pergunta onde ele está. Bahar avisa que está na sala de espera para se encontrar com o pedagogo. Bahar diz que deveria desligar agora e entra no escritório. Elis senta-se na sala com Seida e conta o que acabou de conversar com Bahar. Seida, um pouco triste, diz que para ela está tudo bem. Elis pergunta por que eles nunca conseguem ter um dia sem problemas. Ela olha para a amiga e pede que ela não seja mais assim. Seida diz a ela que é tudo culpa dela, porque se ela não tivesse contado que Bahar e eu conversaram, ela não teria se comportado como uma louca. Elis apenas conta que tentou conversar mais com ela, mas ela desligou o telefone e não deixou que ele explicasse. A campainha toca e Elis vê Atice, que lhe diz que Enver está com as crianças e que ela veio ver como está Seida.
Os dois caminham em direção à sala. Atice diz a Seida para não pensar mais em algo que já aconteceu. Se quiser, você pode ir até a casa de Yale e conversar com ela. Seida diz que não há necessidade. Ela pergunta a Atice como ela está hoje e com eles veem que Atice muda de rosto. E eles perguntam o que aconteceu. Atice conta que Sarp tentou dar-lhes dinheiro para Bahar e sem que Enver percebesse, ela aceitou, porque não queria que faltasse nada aos filhos. Seida diz a ele que isso não é ruim. Na verdade, a única coisa ruim é que ele não pode dizer a Bahar que foi Sarp quem enviou o dinheiro, porque ele certamente o devolveria. Atice diz que seu marido acha que esse dinheiro é seu acordo e o está gastando como um louco. Eles fizeram um mercado para si e para a casa de Bahar, mas ele não podia dizer a ela que o dinheiro pertencia aos filhos. E eles pede que ele não se preocupe, no final das contas tudo é para Bahar. E eles recebe uma ligação de um amigo, que lhe conta que tem um amigo que tem uma loja e eles estão recebendo funcionários, então amanhã ele fará a entrevista. E eles conta a notícia com muita alegria a Atice e Seida, que lhe desejam o melhor. A velha diz que deve voltar para Enver e os filhos. Ela bate na porta do apartamento de Bahar e Enver avisa as crianças que chegou a pessoa que elas esperavam. As crianças começam a gritar que é o pai delas e Doruk, muito feliz, abre a porta, mas vê sua avó Atice, que junto com Enver se sente muito mal ao vê-los. As crianças prestes a chorar voltam para a sala e se abraçam. Enver e Atice apenas olham para elas desde a entrada. Poucos minutos depois, Enver se senta na sala com os netos e os abraça. Doruk diz ao avô que seu pai está atrasado para vê-los. Enver olha para Atice e diz que ninguém sabe exatamente onde Sarp está, mas eles vão perguntar a Bahar mais tarde, então não devem se preocupar. Nizam diz que acha que sabe onde ele está e que é na outra casa dele. Doruk pergunta se aquela casa é melhor que a dele e Nizam responde que sim. Nesse momento, Bahar retorna do encontro com a pedagoga. Enver pede aos netos que vão cumprimentar a mãe. Os filhos caminham em direção a Bahar, que percebe sua tristeza e avisa que irá ao quarto trocar de roupa. Ela entra na sala com Atice e pergunta o que há de errado com as crianças. Atice diz a ele que eles estavam perguntando sobre seu pai pouco antes de ele chegar. Atice pergunta onde ele estava e Bahar responde que tinha encontro marcado com uma professora. Ela foi muito prestativa e por isso demorou tanto, mas primeiro ele tem que falar com as crianças. Atice olha para a filha e pergunta o que aconteceu quando ela saiu de casa depois de Sirin. Bahar conta a ela que chegaram a uma linda casa. Sirin entrou, mas os guardas a impediram de entrar. Ela estava esperando por ela lá fora, mas Yale ligou para ela avisando da consulta e ela foi até lá. Bahar olha atentamente para sua mãe. Atice pede para ele não olhar para ela assim. Ela também é mãe e entende que não se pode amar mais um filho do que o outro. Bahar sorri para ela e a convida novamente para tomar chá na sala. À noite, Bahar e os filhos se despedem dos avós, que saem de casa e avisam que se verão novamente mais tarde. Bahar fecha a porta e vai até a cozinha pegar algumas tangerinas para dar aos filhos. Ela leva o prato até a mesa onde estão os pequenos e enquanto comem Bahar diz que quer conversar com eles sobre algo importante, é sobre o pai dele. Nizam pega a mão de Doruk e os dois olham para Bahar, que lhes diz que seu pai não pode estar com eles devido a circunstâncias que ele não consegue controlar. Nizam pergunta quais são essas circunstâncias. Bahar diz que lhe contará tudo quando for mais velho e não agora. Doruk diz a ele que eles já são adultos, mas Bahar diz que eles são muito jovens para entender algumas coisas que acontecem. Nizam exige que sua mãe lhes conte agora porque eles podem entender o que está acontecendo. Bahar diz que está tudo bem, ela vai contar, mas eles apenas a ouvirão e não poderão fazer perguntas. As crianças perguntam o porquê e Bahar tenta se acalmar porque está nervosa. Atice e Enver chegam em casa e Sirin cumprimenta seu pai. Enver apenas olha para ela e vai ao banheiro. Sirin diz à mãe que seu pai está exagerando com tudo isso. Atice diz que não falará com ela enquanto ela continuar vendo aquele homem sua. Ela tem que escolher entre aquele homem ou seu pai. Sirin apenas diz que sente pena do pai. Atice pergunta como foi hoje com Bahar. Sirin diz que chegaram na casa de sua, mas não deixaram a pobre irmã entrar. Enver sai do banheiro, senta na sala e muda de canal. Sirin pergunta por que ela fez isso se já estava vendo alguma coisa. Enver diz a ele que é isso que ele quer ver agora.
Atice vai até a cozinha fazer chá e vê que sobre a mesa há uma cafeteira nova ainda na embalagem. Ela olha para o recipiente onde guardou o envelope com dinheiro, depois coloca uma cadeira para alcançá-lo e ao abri-lo percebe que está vazio. Atice, muito assustado, verifica as outras embarcações e vê que não há nada. Ela começa a ficar angustiada, levanta-se da cadeira e pede a Sirin que vá até a cozinha por um momento, mas em ver avisa que Sirin se trancou em seu quarto. Atice entra no quarto de Sirin e vê que na cama e no chão há muitas sacolas cheias de roupas caras. Atice pergunta com raiva à filha onde está o dinheiro. Sirin pergunta o que ele quer dizer. Atice diz a ele que sabe muito bem do que está falando, está se referindo ao dinheiro que Sarp lhe deu. Sirin lhe diz que, pelo que ele sabe, ninguém concordou em aceitar aquele dinheiro. Atice diz a ele que agora eles estão sem um centavo e pede que ele devolva o dinheiro. Sirin diz que não sabe do que está falando, mas pode perguntar a Enver, talvez ele tenha guardado em outro lugar. Ela diz que vai perguntar ao pai agora mesmo, mas Atice a impede e diz que ela mesma fará isso. Ela sai da sala e Sirin apenas sorri. Atice entra em seu quarto e se senta na cama. Enver pergunta se ela não quer assistir seu programa favorito, mas Atice apenas diz que irá em um momento. Enver percebe que sua esposa está chorando e pergunta o que há de errado. Atice diz que está muito chateada. Ela apenas diz ao marido que não gosta de ver como ele e Sirin apenas se olham e não se falam. Isso mostra que eles não estão felizes. Eles costumavam ser uma boa família. Enver diz que não sabe o que aconteceu com eles. Ele pega a mão da esposa e diz que para ela ficar bem ele está disposto a conversar com Sirin e vai esquecer seu aborrecimento com ela e fará isso agora, mas primeiro quer que ela lhe dê um sorriso. Atice tenta sorrir e os dois se abraçam. Enver entra no quarto de Sirin e pede que ela converse um pouco. Sirin diz que ela está bem. Os dois se sentam na cama. Enver diz a ele que sabe muito bem que todos os pais desejam que seus filhos sejam o mais felizes possível. Sirin pergunta se isso é verdade. Enver diz que sim, apesar de tudo, ela é sua filha. Seu sangue significa toda a sua existência. Ele sabe que todos na família cometeram erros. Por exemplo, ele reagiu muito mal ao que ela fez e não deixou que ela se explicasse. Eles não sentaram e conversaram e ele lamenta muito que não o tenham feito. Sirin pega as mãos do pai e diz que ele sempre foi um pai maravilhoso e que ela o decepcionou muito. Ela é quem tem que se desculpar. Enver diz a ele que é hora de esquecer seus erros. Ele vai parar de ficar chateado e não vai mais gritar com ela, porque ele não quer se tornar esse tipo de homem. Ficar bravo com ela ou gritar com ela é como se ele estava fazendo isso consigo mesmo e ele não quer ser assim. Sirin, com lágrimas nos olhos, o abraça e diz que também não quer ser assim. Ela diz a ele que sente muita falta de seus abraços e que quer que as coisas sejam como eram. Antes, eu faria qualquer coisa para que fosse assim. No entanto, gostaria de lhe perguntar apenas uma coisa. E não peça a ele que ame barrar, porque isso é impossível. Você ficaria surpreso com quantas vezes ela tentou amá-la, mas não conseguiu. O ódio por ela existe e não vai embora, então não peça a ela que ame sua irmã. Enver pergunta o que ela fez com ele. Sirin diz que se lembra de quando era criança que via a mãe chorando e não sabia por quê. Ela até chorou enquanto cozinhava, quando acariciava seus cabelos ela chorou e riu ao mesmo tempo. E foi mais tarde que ela descobriu que a culpa era de barrar. É por isso que ele não consegue amá-la. Por mais que tente, ele não consegue sentir amor. Enver pede a Sirin que não volte a ver aquele homem. Ele pede que ela faça isso por seu pai. Sirin diz a ele que está tudo bem, se é isso que ele quer e Enver agradece. Ele se levanta, Sirin o abraça novamente e diz que agora que eles estão bem juntos, ele poderá contar para sua mãe e ela ficará feliz. Sirin corre até Atice e a abraça com força. Aí ela conta que vai preparar café para tomarmos juntos como antigamente. Ela vai até a cozinha e desempacota a cafeteira nova, então a vemos sorrindo e com um olhar maldoso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.